Um anjo torto, um canhoteiro, um São José de Ribamar, um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará, um pé de ouro, um peladeiro, mata no peito e beija o sol. Balão de couro, bola de efeito, mas que perfeito é o futebol. Corre e dispara para gingas ais, mas um zagueiro vai pro chão. Esse já era, não levanta mais, outros virão. Finta, canhota, voa, samurai, lá vai a bola, bala de canhão. Seu pé direito é a bomba que distrai, o esquerdo é o coração. Um anjo torto, um canhoteiro, um São José de Ribamar, um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará. Bom dia ou boa tarde, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Um bom final de semana, é sábado, amanhã não tem. A gente tá aí abrindo os trabalhos. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do canal Rubem Gonzalez. E hoje é um dia mais cultural, né? Vamos pegar um pouquinho mais pesado, né? Para aliviar. Essa música aí é Canhoteiro, de Raimundo Fagner e Zé Cabaleiro. E ela tem um dado interessante, né? Ela retrata a vida, né? A obra, a arte de José Ribamar de Oliveira, um maranhense. José Ribamar, né? Tinha que ser maranhense, de Coroatá, e que se destacou no América de Fortaleza, extinto time, foi da seleção do Ceará e é considerado o maior ponta esquerda de todos os tempos, o Garrincha da ponta esquerda. Ele é o ídolo dos ídolos, né? O Pelé tinha ele como ídolo, o Rivelino também, outros grandes jogadores. Ele é daqueles raros jogadores que quando entrava em campo praticamente não tinha torcida contra. Um cara humilde, gente boa. Não foi para a Copa de 58 porque ele conseguia ser mais disperso do que o Garrincha. Futebol para ele era brincadeira e terminou a carreira um pouco precoce, numa porrada, numa pancada, arrebentou os meniscos. Naquela época era assinatura de caixão e vela, e morreu com 41 anos de idade, porque naquela época futebol não enricava ninguém, não é como hoje que cabeças de bagre ficam milionários. Quando ele abandonou o futebol, teve que ser contínuo de banco. E juntando isso, a solidão, a tristeza, a cachaça, a bebida, a tudo isso, ele teve um AVC e morreu com 42 anos incompletos. Essa daí é a história, a música e a homenagem desse grande craque do futebol brasileiro, esquecido nas dobras da história. Enquanto a gente rende homenagem a um bando de perna de pau, tá esse aí. Tem bastante material dele aí, inclusive tem até um livro, Canhoteiro, O Homem que Driblou a Glória, de Renato Pompeu, da editora Ediouro. Vale a pena, quem gosta de futebol, quem gosta de história, quem gosta de cultura. Nosso bate-papo de hoje, que beira a informalidade, eu vou abordar o complemento de ontem, mas primeiro eu quero fazer alguma coisa que eu prometi aqui. Eu prometi dar um link, né? Um spoiler em relação ao armamento russo, né? Que não ficou claro ali. Para quem não sabe, os aviões de ponta americanos que custam uma fortuna, o F-35 é a última grande aposta deles, eles têm uma tecnologia chamada stealth. Stealth, né? Stealth. Que é a invisibilidade. O que é invisibilidade? O avião aperta um botão, fica igual o da Mulher Maravilha. Não, calma, não é isso, né? Claro que todo mundo sabe disso. A invisibilidade, todo o objeto voador, ou não, é claro, né? Mas estamos falando de avião voador, ele tem o que se chama de uma assinatura de radar. A assinatura é o tamanho que você vê.
ele é calculado em metros quadrados, centímetros quadrados. Então, o que acontece? Um avião stealth, ele pode ter a assinatura de um andorinha. Então, passar é irrelevante. Ou seja, ele consegue absorver as ondas e desviar as ondas. Os Estados Unidos têm essas duas aeronaves, chamadas de quinta geração, que é o F-22 e o F-35. Ocorre que essa tecnologia é toda russa. Foi comprada, roubada e surrupiada de lá. Inclusive o F-35 tem um sistema de vetoração de empuxo, que é um sistema de direcionamento de jato para ele fazer um voo vertical, ele levantar voo como o Harrier, né? Que é cópia comprado da Yakolev. Comprado não, trocado por uma caixa de vodka com o Boris Yeltsin, que no auge da bebedeira estava se desfazendo tudo e destruindo a Rússia. Então é o seguinte, a Lockheed foi lá e roubou, comprou essa merda desse projeto, foi para lá. Só que provavelmente não deu pulo do gato. E existe uma pintura e uma angulação exata para isso ocorrer. Só que isso é chamado de proteção stealth passiva. A Rússia tem um sistema de proteção ativa, que, segundo as más línguas, conseguem transformar praticamente qualquer avião comum em um avião stealth. Haja vista que os Sukhoi 35 já interceptaram F-22 sem serem notados e F-35 nos céus do Líbano, na fronteira ali, naquela terra de ninguém. Então é o seguinte, o sistema ativo é composto de, primeiro, que a pintura dele é como se fosse uma pele reativa, em que ele consegue enxergar em todos os ângulos, tá? É como se ele sentisse. Até porque as armas russas, elas são dotadas atualmente, as mais sofisticadas, de um sistema de inteligência artificial. É o sistema quádruplo ou quíntuplo de navegação, onde ela usa infravermelho, usa um sistema giroscópio, existe um sistema por satélite, existe um sistema de radar, existe um sistema de altímetro e, por último, um sistema que pensa, aquilo ali não é o alvo, aquilo ali não, eu vou no alvo. Então, hoje, o que acontece? O piloto de um Sukhoi 57 é praticamente piloto do avião. O avião dele tem capacidade de pensar, raciocinar e atacar. Isso que eu estou falando não é piada, é verdadeiro, tá? Porque a invisibilidade dele é feita por um sistema de geração de plasma. Isso aí existe em estudo há mais de 20 anos. E há 15 anos atrás, a Rússia já estava colocando em prática. E hoje ele já existe. O plasma é o quarto estado da matéria, né? É uma instabilidade total de elétrons e que faz uma camada de desvio e o avião vira uma bolha. Aí sim, parece o avião da Mulher Maravilha, invisível. Isso é só para vocês verem o nível de armamento que está. O Putin é um grande jogador de xadrez. Ele não dá uma porrada sem ter sustentação. Ele aceitou e engoliu seco a invasão da Líbia porque ele não tinha armamento suficiente para encarar os Estados Unidos nem a OTAN. Quando ele foi para a Síria, porque ele tinha. Isso é só para deixar claro esse spoiler e falar para os amigos. Tá? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é quanto à atualidade, né? Olha, hoje eu tenho eu elegi assim, né, um novo, não é inimigo, né, é nojo. Hoje eu tenho uma palavra que eu leio e escuto toda hora, que a palavra para mim é gosmenta. Ela consegue ser pior do que desopilação, que para mim era a palavra mais feia da língua portuguesa, desopilar. Puta que pariu, tá? Que palavra horrível. E essa palavra se chama refutação. Eu não aguento mais essa palavra. Tá? É um termo pós-moda ridículo que representa o que é hoje o neo-identitarismo. Tá? É a arrogância e prepotência de um grupozinho pequeno que comporta entre autistas e doentes mentais que vivem numa bolha.
que não leva em consideração o povo, não leva em consideração o país, não leva a nada. Esse pessoal parece que... aquele filme Tron, né? Eles foram aprisionados dentro de um computador e eles vivem lá dentro. Eu uso o computador aqui para falar com vocês. Se vocês verem a minha ferramenta de trabalho, vocês vão rir. Eu, qualquer dia desse, eu vou fazer um vídeo filmando como eu faço um áudio para vocês rirem junto comigo. A minha tecnologia é a minha capacidade. Se eu tiver capacidade de fazer alguma coisa, e enquanto eu tiver, eu vou fazer. É meu intelecto. Eu não leio, eu não anoto nada. Às vezes eu pego um pedaço de papel e anoto assim, rabiscado, a pauta. Ou então alguma coisa que eu esqueci e eu não consigo ler na hora. Tá? Então é o seguinte, é um nome, é uma data, como do futebol aí, eu tinha uns nomes aqui anotados, e eu até me embanando, tá? Porque não é minha postura ler. Tá? Então esse pessoal é um bando de pseudo-intelectual que vivem numa bolha. Eles acham que vão resolver o mundo a golpe de goela, a golpe de frase pronta. E o mundo não se resolve assim, desde que o mundo é mundo. Tá? Então é o seguinte, eu não aguento. Eu não aguento. Já falei e botei para avisar. Gente, não me coloca nesses grupos aí, porque é o seguinte, resistência. A resistência é um elemento elétrico que faz aquecimento, cria calor, não cria luz. E nós estamos precisando no momento de luz. Luz. Então eu estou fora disso tudo aí. Eu estou fora dessas bolhas, dessas doenças. Isso parece boca cultural. Aí o cara é dependente químico, ele, eu preciso, alguém aqui enaltecendo Lula, eu preciso. Aí vai lá no canal do cara, aí abre, ai que maravilha, vou dar like, vou comentar aqui que você é um gênio, tá? Aí vai no do outro, aí ele se inscreve em 200 canais ali e fica todo mundo correndo atrás do rabo numa bolha só. Enquanto isso o desemprego está em 13%, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E todo mundo apostando que o Bolsonaro vai destruir o país e esquece que o Brasil está uma terra tão seca, tão árida, que quem é do sertão sabe o que eu vou falar, tem uma hora que até mijo é bem-vindo. Então não precisa nem ser água, o mijo é bem-vindo. Então isso daí é para esclarecer isso aí. Eu peguei nojo dessa palavra. Tá? Refutação. Vá refutar a casa do caralho, longe de mim. Vá pro caralho que eu tenho que fazer. Eu tô falando aqui para engenheiro, para médico, para gente, para quem quiser, para filósofo. Filósofo hands-on, que mete a mão. Gente que é o seguinte, que não precisa sacar do bolso suas credenciais e dizer, eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu faço isso, eu faço aquilo. Prova o que você faz, bicho. Eu não conheço jogador de futebol que mostra a carteirinha. Olha aqui, ó, sou craque, o Neymar com a carteirinha. Eu sou craque, Neymar. Bicho, se tu não fizer em campo, não adianta de porra nenhuma. A carteirinha de craque do Neymar não serviu de nada contra a Bélgica. Tomamos no cu, perdemos. E aí? Outro assunto que é o seguinte, essa semana que passou batido um fato aqui que eu quero deixar claro porque é uma questão de foco. Eu não abordei o assunto daquela cachorra, tá? Porque eu acho que é ridículo, canhestro, alguém querer se aproveitar de um tema desse isolado. Eu acho que simplesmente a gente tem que punir o canalha que fez aquilo e acabou a conversa. Isso não é insensibilidade da minha parte, não, isso é pragmatismo. Eu vi um bando de aproveitadores por falta de temática que ficando fazendo marola em torno dessa merda. Eu acho que já existe lei suficiente para punir um canalha desse. Acabou, vida que segue, são 206 milhões de brasileiros, 13 milhões de desempregados, todo mundo falando cachorrinha, cachorrinha. Eu também fiquei sensibilizado. Tá? Só que no período de 4, 5 dias que essa marola ficou em alta, foram assassinados quase 1.000 brasileiros. E eles não eram menos dignos que a cachorrinha, não, e boa parte deles era inocente. Então acho que um canal que se diz de política e de atualidade não pode perder tempo com esse tipo de comoção barata. Quem tem um canal desse, tá? Aqui tem que cuidar do que você tem que cuidar. Eu acho que se é um canal ligado a animais, isso eu acho legal, eles baterem em cima. Eu acho que é a pauta deles. Tá? Eles podem explorar o tema até o fim. Agora, um canal político fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, né? É falta de pauta. Vamos ser filhos da pauta, gente.
Vamos ser filhos da pauta. E vem o de ontem, né? Vem o de ontem. Eu coloquei um tema aqui que pode ser polêmico. E outra coisa, como eu falei e venho repetindo, gente, não confundam a minha análise com a minha opinião. É mais fácil eu dar a minha opinião aí embaixo nos comentários junto com vocês. Aqui em cima eu faço análise. E realmente, eu peguei aquilo ali no ar junto com vocês. Passou assim no ar e eu peguei. Eu não li isso em lugar nenhum. Eu não planejei. Eu cheguei para o Cláudio, entrei em contato com o Cláudio, com o Christian. Falei, olha só, vou botar um temazinho meio bomba no ar. Eu vou botar um temazinho meio bomba no ar. Porque me veio aqui, eu lembrei daquela fala 30 a 80, 30 a 80, 50, o que existe? O que existe nesse meio tempo? 31 anos de regime de exceção. Aí eu vi todo mundo caindo de pau, o seguinte, vamos redemocratizar o país, vamos redemocratizar o país. Eu fiz parte disso, eu posso falar, eu tomei corrida, eu tomei tiro do exército no Rio de Janeiro. Era bala de borracha ou se era bala de verdade, eu não sei. Não pegou em mim, eu vazei. Só que tem uma coisa, eu sei o que foi isso, eu lutei por isso. Direta já, blá, 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 blá. E é o seguinte, nesse meio tempo aí, dessa turma todinha dos caçados com 2 S's, eu só livro a cara aqui que eu me lembre de Leonel de Moura Brizola, inocentado ainda agora por Jacó Barata Filho, mostrando que foi o único governador que não meteu a mão e não pediu dinheiro, que não explorou as empresas. Ele foi lá e encampou. Darcy Ribeiro, e João Goulart, que morreu no exílio. O resto está todo mundo envolvido. O resto estava lutando para assaltar o país. Porra, que negócio é esse? O que aconteceu? Vamos redemocratizar o país, direta já, liberdade, liberdade. Ótimo, música de Chico Buarque para lá e para cá, samba enredo da minha Império Serrano. Eu quero a bem da verdade, a felicidade em toda a extensão, encontrar um gênio em sua fonte e atravessar a ponte dessa doce ilusão. Quero sim. É isso aí. Eu fiz parte disso. Eu fui um bobo. Eu fui um babaca. Eu fui um usado. Fui. O que fizeram? Primeira medida. Vamos criar filhotes. Pegaram municípios e dividiram em 2, em 3, em 4. Criaram município por todo o país. O meu município mesmo, Itaboraí, foi dividido. Teve município que foi dividido em 2, 3, 4 municípios. Mais Câmara de Vereadores, mais prefeitos, mais secretários, mais verba, mais lixo, mais isso, mais aquilo, fundo de participação, deputado, toma lá, dá cá. Isso. Constituição Federal de 88. Tudo para todo mundo. Juiz igual a Deus. Eles são nossos parceiros, não tem problema. Advogado, um ser tão divino que tem capítulo especial na Constituição. Ótimo, por aí vai. Hoje o que nós encontramos? Todos os estados falidos, todos os municípios falidos, todos os órgãos falidos. A conta não é difícil, não. Como você vai manter, se você tem um bolo, a receita é uma só, você só tem um pé de laranja, como é que você vai fazer a laranjada para todo mundo? Salários exorbitantes, chefe de gabinete, não existia nada disso. Não, isso é constatação. Até 85, até meados do governo. Isso, o governo Sarney foi aquele governo de transição, não fede nem cheira, não cheira nem fede. Tá um péssimo governo, faltava pulso, faltava alguém para bater a mão em cima da mesa, pendurado no FMI, ferrado. Então é o seguinte, o que acontece? Até 85 não tinha nada disso. Criaram estados, criaram demandas. Aí começou
Tá? O Estado não contrata mais trabalho elementar, não contrata mais ninguém, tá? Nem o que ganha salário mínimo, que ganharia R$ 1.500 aí numa prefeitura, não, porque a prefeitura não pode ter o vínculo com esse funcionário, então a gente contrata terceirizado, a gente paga 15 mil por ele, para um empresário, tá? Amigo nosso, que é colocado através de falcatrua, e esse cara vem e divide com a gente. Olha só, um amigo meu aqui, que é já falecido, ele era artista plástico, era policial, acho que também era matador, não sei. Ele era o cara mais versátil que eu já vi na minha vida. Mas era desenhista, pintor, caramba, e ele fazia esse negócio de carnaval. Eu me lembro que ele uma vez tinha um prefeito aqui na cidade, que era funcionário público, e ele era tido como um cara muito honesto. Aí ele virou para mim e falou assim, já todo mundo morrido, né? Então posso falar, né? Todo mundo já está morrido. Então é o seguinte, o Guta virou para mim e falou assim, porra, todo mundo fala que Alvinho era honesto. Porra, ele me pediu propina para fazer o carnaval de Itaboraí em 71. Olha como é que o negócio passou embaixo. Em 71, Alvinho pediu para ele uma televisão. Uma televisão. Foi o que ele pediu. Porra, eu vou te dar um negócio aí, você me dá uma televisão. Televisão, preto e branco, não tinha nem televisão a cores. Uma televisão que ele pediu. O prefeito. Alvinho nunca teve carro. A maioria dos prefeitos nem tinha carro. Depois que andava numa Opalinha oficial. Os vereadores não tinham salário. Aí hoje é o seguinte, hoje nenhum secretário aqui rouba menos dentro do meu município, e eu garanto que é igual no seu, ninguém se contenta menos do que com uma mansão num balneário. Pelo menos isso. Os prefeitos querem casa em Miami. Antigamente o roubo era... Eu estou até repetindo algumas coisas de ontem aqui, mas é para aclarar. Antigamente o nego roubava dinheiro na seção de obra. Na seção de obra que tem obra, tem dinheiro, que nada. Hoje é tudo terceirização. É só mexer nos contratos, mamar nos contratos, superfaturar tudo. Eu acabei de ver na televisão agora. Prefeitura de Belém, 400 milhões. Eles não fazem por menos, não. A minha cidade tem um desvio considerado de 500 milhões em 4 anos do governo anterior. De um tal de Elio Cardoso. Bota logo o nome, dane-se. O que está hoje aí não é coisa melhor, não. Só não está roubando mais porque não pode. Então é o seguinte, 500 milhões, 400 milhões. Aqui ninguém rouba 30 mil, não, 40 mil, não. Ninguém quer televisão, não. Quer uma fábrica de televisão. A coleta de lixo é disputada no Brasil inteiro por quadrilha e gangue, gente. São quadrilhas. Deveria ter uma lei federal obrigando as prefeituras a fazer sua coleta de lixo, a se enquadrarem. Isso daí é um escândalo. Tem assassinato, rola assassinato. É assim, os caras vêm, depositam dinheiro, já fazem o prefeito antes para o contrato cair na mão deles. Aí depois vamos para as OS. O Estado deposita, o Estado não deposita. É o que eu falo assim, eu tento entender. O que é uma OS? Não, porque se a OS fosse a Bradesco Saúde, eu ia achar uma sacanagem. Se fosse a Golden Cross, eu não sei nem se algumas existem ainda, tá? Eu estou falando aqui aleatoriamente, mas estou falando, se fosse a Amil, se fosse a Unimed, eu ia falar assim, são tubarões. Mas tudo bem, são empresas operadoras de sistema de saúde. Mal ou bem, você não pode... Não! São ONGs e OCIPs inventadas. De fundo de quintal. Aqui em Itaboraí funcionou durante 10 ou 12 anos uma empresa de São Paulo chamada Sorrindo para a Vida, que quem quiser pode escrever Sorrindo para a Vida Itaboraí e Mauá, ou qualquer uma dessa. Vocês vão ver notícia do Globo mostrando que essa empresa funcionava num sex shop em São Paulo. É para fuder mesmo, é para fuder. Concurso público agora é só para Barnabé, só para gente com 3º grau, todo mundo 3º grau, todo mundo, mesmo que seja para função elementar, mesmo que seja uma coisa que antes eram feitas por técnicos, por qualquer coisa, não, tudo tem que ter 3º grau, porque aí você cria uma roda circulante de máfias. É a quadrilha do ensino, é a quadrilha do cursinho, é a quadrilha do concurso, é a quadrilha de tudo, são tudo quando você tem que comprar um diploma deles. Eles te vendem e você compra. É para essa democracia que a gente lutou. São esses caras, foram o que eles fizeram.
Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou fazendo uma análise concreta, real, do que aconteceu. Isso prova que, pelo menos no regime de exceção, o rodízio é menor, e se tem ladrões, eles são menos, eles ficam mais tempo no poder. Então é o seguinte, não há essa necessidade, essa roubalheira toda. Eu estou falando isso até de brincadeira, porque filosoficamente os caras entram para assaltar. É indústria de multa, é indústria de PVA, é indústria de Detran. Os Detrans são loteados entre deputados, cada um coloca a sua quadrilha. Até delegacia passa por isso. Porra, é essa democracia que eu lutei? É essa que o cara... É por essa que o Marighella morreu? Caramba, eu garanto que não. Porque você pode ser de direita, não gostar do Marighella, mas ele era macho, ele era homem. Tá? O Lamarca também. Você pode não gostar, pode ficar puto, mas era um macho. Eram os caras que botaram o peito na reta. Por causa desses vagabundos, para essa gente aí, nós encerramos nosso ciclo de crescimento e nos afundamos em governos neoliberais que se esmeraram em poucos anos destruir todo o patrimônio que os outros regimes criaram. E todos eles, a maioria, é regime de exceção. A CLT vem de um regime de exceção. A Companhia Siderúrgica Nacional, quando os americanos diziam que aqui não se podia fazer nenhum tipo de metalurgia porque a temperatura, a pressão, isso, aquilo, que aqui não tinha petróleo. Porra, Monteiro Lobato foi até preso. Imagina prender Monteiro Lobato. É um absurdo. Tá? Mas isso aí aconteceu. Então é o seguinte, eles criaram tudo isso. O Getúlio criou a Petrobras. O Geisel transformou a Petrobras num gigante. Agora vieram os neoliberais, aumentaram a dívida da Petrobras assustadoramente. Descobriram todos os mapas geológicos são da época do Geisel. Não existia tecnologia e grana suficiente para explorá-las. Tudo isso aí. Pelo amor de Deus. Eu não vou negar que não existam forças ocultas, forças externas, manipulação, tentativa de desestabilização. Eu sei que tem tudo isso aí. Agora, a ajuda substancial vem daqui de dentro, aonde esses degenerados, esses ladrões, esses merdas aí, simplesmente criaram essas forças identitárias, essa New Left, que simplesmente hoje a esquerda, para mim, é um cadáver insepulto e fedido. Eu não quero chegar mais perto da esquerda. A esquerda morreu. E você que é da direita, não se assanhe não, que a sua direita é a mesma merda, a mesma bosta. Lá fora eles defendem a mesma pauta identitária que os caras que estão aqui, que você está achando que é pauta marxista. Abaixa o rabo, vai estudar, vai se informar. Lá fora é a mesma merda. Tanto é que tem gente da esquerda falando assim, não, mas a direita lá fora também é progressista. Progressista para eles é ficar defendendo pauta identitária. Porra, eu não tenho nada contra homossexual, contra porra nenhuma, contra nada não. É o seguinte, você não é progressista. O que é progresso para você? Você que nunca bateu um prego numa barra de sabão, nunca soube o que é desmontar um motor, nunca soube o que é desmontar um guindaste, que é bater marreta, do que é ganhar um dinheiro com o suor escorrendo da testa em cima de uma plataforma que pode explodir. Aquela porra. O que você acha que é progresso? O que é ser progressista? Você pode me dizer? Eu calo a boca do Olavo de Carvalho e calo a boca de qualquer um da esquerda também, desse bando de bostas. Porque todos eles juntos não têm o know-how e o conhecimento que eu tenho na ponta de um dedo. Todo mundo é tudo filósofo de cu largo, sentado em cima de cadeira sem saber o mundo que vive. Vocês são a resistência? Eu quero ver a resistência de vocês a hora que a PF bater na porta de vocês, enfiar o pé na porta com a busca e apreensão por vocês estarem caluniando a presidência da República. Você está defendendo o Bolsonaro? Não, eu falei que eu vou dar porrada no Bolsonaro, mas eu vou dar porrada na hora que ele merecer. Eu não vou aqui atacar a índole, a moral dele, dos filhos dele, de porra nenhuma. Eu já falo que os filhos dele parecem os filhos do Saddam. Isso é uma analogia comparativa. Eu não estou ofendendo ainda. Tá? E nem tem motivo para ofender por enquanto, porque ele ainda não começou o governo. Mas tem gente ofendendo direto. Eu quero ver se tu é de resistência mesmo, se entrar uma polícia federal na tua casa com a busca e apreensão para pegar o teu computador, te dar uma dura, te levar numa condução coercitiva, porque tem gente aí fazendo juiz a isso. Pô, você é fascista, defende. Eu não estou defendendo ninguém, já falei, não estou defendendo ninguém. Eu estou falando algo que é factível, até porque essas leis foram aprovadas pelo PT. A mesma lei que deixa o Lula preso lá,
faculta a Polícia Federal e ao Executivo fazer isso, porque nem todo mundo é Dilma, não. Ok? Então é o seguinte, abra o olho. Resistência e progressista. Progressista é o quê, rapaz? Progressista é uma equação de segundo grau. Tá? Você tem trabalhador de um lado, você tem emprego do outro, o terceiro, que é o progresso, aparece. É assim. Roosevelt fez assim, com o New Deal. O Lula conseguiu fazer um arremedo disso em 2008, quando acelerou e passou pela crise, que era internacional o negócio, e depois ele disse que foi a Dilma que era a mãe do PAC. Mentira! A Dilma é Chicago Girl. Ela queria meter uma recessão naquela época já. Mas todos eles são farinha do mesmo saco. Tudo aconteceu a mesma coisa. Eu soube aqui, por um amigo aqui do canal, como foi nomeado Meirelles pelo Lula. Olha, é de cair o cu da bunda. É de cair o cu da bunda. Uma hora eu vou pedir para ele fazer o vídeo. Eu vou pedir para esse amigo fazer o vídeo e colocar aqui, tá? Ele explicando como é. Ele é professor de direito, é uma pessoa embasada, conhece, já teve programa de televisão, sabe das coisas, e é o seguinte, eu vou pedir para ele fazer o vídeo e colocarmos aqui. Para você ver como foi, qual o critério técnico usado pelo Lula para contratar o Meirelles, para nomear o Meirelles ministro. Então é o seguinte, é o que está aí, olha. Eu sei que o Getúlio matou gente, os militares mataram gente. Eu perdi uma porrada de amigo ano passado, assassinado na rua também. A vida é assim mesmo, a vida é perigosa. A gente vive em perigo mesmo. Tem coisas que os militares fizeram que são deploráveis. O Costa e Silva, eu sempre chamei ele de Bosta e Silva. Ele é a página negra dos militares. Mas ele é uma cisão, porque depois vem Médici e começa a mudar tudo. Começa a botar o pé no chão e começa a fazer. Médici é um injustiçado. Médici é um injustiçado. Ai, Médici era torturador. Quem fala isso é o Zé Buceta, que nunca pisou no chão. Não sabe de nada. O que ele lê é história, conversinha de DCE, passado de um para outro, de historiador de merda, que leu livros feitos de outros bostas que ocultam e escondem. Houve regime de exceção? Houve tortura? Houve. Errado. Houve também de parte a parte. Mas não estou justificando isso, não. Houve. Agora é o seguinte, quando o Geisel entra, isso tudo está acabado e é o seguinte, a gente começa a construir um Brasil grande, um Brasil armamentista, porque não vem com esse papinho identitário aí, não, porque desde que o mundo é mundo, o homem gosta de arma. O homem gosta de prevalecer. E já que você é de paz, a gente tem que saber que o jeito de se manter em paz é a paz armada. Né? Então é o seguinte, é isso aí. Morreram 1.000, morreram 1.500, 5.000, não tem problema, morreram 70 mil esse ano assassinados. Tá? Em 1980 foram 5.600. Descontado tudo, com desvio padrão, com tudo. Corrigindo a população, corrigindo números, tudo. Eu fiz o cálculo, dá um aumento de 1.400%. E a pobreza não é desculpa, não, esse papinho de esquerdinha identitária, tá? Pois ela diminuiu substancialmente nesse período. Por incrível que pareça, a renda per capita brasileira cresceu nesse período entre 90% a 120% em número reais. E o salário mínimo aumentou em número reais em aproximadamente 60%. Fora que em 1980 o Nordeste brasileiro passava pela maior seca da sua história e o Brasil era totalmente dependente do petróleo importado. E tínhamos acabado de passar pelo segundo choque de petróleo, em 79. Nenhuma dessas condições nós temos hoje. Agora, hoje nós temos parasita demais, gente trabalhando de menos. Não é à toa que estamos desindustrializados. Tá? Hoje, 90% da nossa violência explícita tem como fonte, tá? Profundamente marcado o narcotráfico. Na minha cidade, de cada 10 que morrem, 11 é conjunto da obra do narcotráfico, tá? Que simplesmente por um conjunto de leis equivocadas, inclusivas, transformaram bandido e meliante traficante, ao invés de terrorista de Estado, em cidadão comum. Hoje existe até a tal da... como é que é? A custódia, né? A audiência de custódia.
Aí outro dia aconteceu no Paraná, tem aí, o traficante, o meliante, assassino, foi preso por policiais numa rodovia. Eu não gosto de fulanizar as coisas, mas às vezes nós somos obrigados a fazer, porque isso aí acontece todo dia. Pode perguntar para algum policial amigo seu, principalmente policial civil, que é ele que é o encarregado de levar na audiência de custódia, e você vai ver lá. O cara foi preso com não sei quantos, 10 ou 20 quilos de cocaína, fuzil, armamento, o cara já condenado, negócio. Aí ele chega lá e o juiz pergunta para ele: o senhor tem alguma denúncia a fazer? Denúncia a fazer? O cara é um traficante com arma, passando arma para os outros, para o cara matar a minha, meu filho, ao teu filho, e o juiz pergunta para ele se ele tinha alguma queixa a fazer, se tinha sido bem tratado num hotel 5 estrelas, se ele não queria fazer um cruzeiro marítimo, por acaso. É nisso que se transformou. Né? O cara lá poderia, não, o cara falou, não foi não. Aí o cara reitera: você tem certeza? Tem certeza? Não tomou um tapa, não tomou nada? Rapaz, em outras épocas ele ia apanhar dali até na delegacia, ia apanhar até na audiência de custódia, e está mais do que bem apanhado. Eu não gosto de tortura, não gosto de nada, não. Agora, existe aquele que é o criminoso, comprovadamente comprovado criminoso, foi pego com armamento, com droga, com a porra toda. Aí você é o seguinte, tudo bem, não precisa bater, não precisa fazer nada, não. Agora, se o policial se excedeu e deu-lhe uma cruzada de braço, você tem que chegar pro policial e falar assim: não faz mais isso não, hein? Para com isso, tá? Próxima vez você vai ver comigo. Não. Hoje o cara é tratado como criminoso também. Né? Então é o seguinte, deu no que deu aí. Deu no que deu aí. Os caras são donos de tudo. Armamento pesado para cima e para baixo, cheio de leis. A imprensa, a mídia tomando conta, mas eu nem votei nele, o governador do Rio de Janeiro chegou, não, porque eu vou mandar abater. Aí veio o repórter da Globo, o sociólogo de plantão, o filósofo, senhor governador, o cara está só com o fuzil da mão, ele está só com o fuzil da mão, que ele comprou aquele fuzil para coçar a hemorroida dele, para botar supositório de cocaína no cu, para botar mais fundo. Aí ele comprou uma AK-47. A polícia não pode matar ele, não pode matar esse cidadão de bem, porque o cara que compra um fuzil, normalmente ele compra para isso, para lançar flores. Ele pega, enche o cano de flores, dá um tiro para cima e faz uma chuva de flores. É para isso que traficante compra fuzil. É para isso. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Em que nós nos transformamos? Porque junto com isso vem o patrocínio todo dessa mídia corrupta, de tudo isso aí. Então tá nojento, tá asqueroso. O que nós precisamos? Uma quarta via. A direita faliu. Você não tira a onda da direita não, que sua direita foi pro saco também. Todos esses ladrões são ambidestros. Direita, esquerda, direita. Tudo que veio depois dos militares é lixo. É lixo, é chorume. Como disse lá o Jacó Barata Filho, só se salva o Brizola. De quem teve cargo executivo só se salva o Brizola, não se salva mais ninguém. E Itamar Franco, outro sujeito digno. A calopsita era foda. E por acaso, por ironia, também não foi eleito. Ele entrou no lugar do Collor. Olha só. O melhor presidente que nós tivemos, que não recai sobre ele nenhuma mancha, nenhuma mácula. O dia que o ACM tentou sequestrar a pauta, ele chamou toda a imprensa e chamou ele para a reunião com toda a imprensa e mandou apresentar os documentos. Em cima da mesa, o Ciro Gomes é avalista dessa situação. Então, gente, não me arrependo de nada que eu falei, não. Fica aqui, um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta. A pauta não cessa por aqui. Não tenho medo de polêmica, mas também não quero, não estou afim. Eu não estou afim de papo, nem de nada, não. Nós temos uma pauta para desenvolver aqui. Nós temos um projeto para desenvolver aqui. Nós temos um candidato para levar para frente aqui. Nós temos um Brasil de verdade para abordar aqui. Esse aqui deve ser o maior vídeo que eu estou fazendo, mas é necessário. Tá? Então é o seguinte, nós temos o caminho, nós temos a orientação, nós temos tudo.
O que precisa agora é Ciro Gomes se desvencilhar dessa camisa de força que é essa esquerda identitária e que ela fique naquela bolha dela lá gemendo à vontade. E que a direita fique na sua bolha também, que é colada nessa, gemendo à vontade, que todos eles vão fazer um gemidão do WhatsApp lá na puta que os pariu a todo mundo. E até segunda-feira, se Deus quiser, e ele vai querer.